Livro primeiro da Crônica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil. Contém a eleição, princípio de vida, viagem e chegada ao Brasil do padre Manuel da Nóbrega. Os fundamentos da conversão das almas, que nele lançou por si e por seus companheiros, desde o ano de 1549 até o de 1555, com os princípios da fundação do Colégio da Bahia, São Vicente, Casas do Espírito Santo, Pernambuco e Porto Seguro, e os fins bem assombrados dos servos de Deus, Salvador Rodrigues, Leonardo Nunes, Pedro Correia, João de Souza, Domingos Pecorella e João Aspilcueta Navarro. Corria a era da criação do mundo, em 6.748 anos, segundo o cômputo mais verossímil, e a era da redenção dos homens em 1549, e achava-se neste tempo nossa companhia de tão pouca idade, que tinha somente 9 anos, porque nascera por confirmação de bulas apostólicas no ano de 1540. Porém, como foi sempre timbre das traças divinas, com meios pequenos empreender coisas grandes. Tinha esta pequena religião, já nesta puerícia de sua idade, corrido quase toda a circunferência do antigo mundo. Chamo-lhe antigo por distinção do novo, de que logo diremos. Achava-se nas partes principais de Itália. Tinha penetrado as Alemanhas, Alta e Baixa, as Gálias, as Espanhas, África e Ásia, com muitos colégios, casas e residências, umas feitas, outras começadas, e todas com os felizes sucessos, de que faz menção largamente a lenda dos ditos 9 anos e 9 livros primeiros das crônicas gerais de nossa companhia, escritas pelo padre Nicolau Orlandino. Parara aqui neste mundo antigo e abrasado zelo de nosso santo patriarca Inácio de Loyola. E pararam também aqui as divinas traças. Se parara só nele a matéria de conquistar. Havia, porém, outro mundo inteiro de almas que, havendo sido criado juntamente com as outras partes da terra, não teve a dita das demais, porque as águas imensas do oceano o dividiram do comércio dos homens e o privaram do meio comum da fé e salvação eterna. O bojo do Instituto da Companhia não se limita a região ou nação alguma, por mais remota e desacomodada que pareça, e muito mais a esta, que por algumas congruências se considerava particular empresa sua, por se começar a descobrir misteriosamente quase no mesmo ano em que nosso santo patriarca tinha nascido ao mundo, como se Deus o empenhasse desde seu nascimento para a conquista espiritual desta vastíssima região, que nascia por notícia juntamente com ele, e já tanto antecipadamente se lhe preparasse e assegurasse o campo onde sua sagrada religião havia de combater e lutar com o inimigo infernal, privando-o da antiga posse em que por tantos séculos se havia injustamente introduzido e feito senhor absoluto de tantos milhares de almas, logrando nesta parte divinamente ambiciosa a companhia, aquela dita porque suspirava Alexandre, ouvindo dizer ao filósofo Anaxágoras que havia muitos mundos, não sendo ele ainda senhor de um, e guardando Deus este novo, por segredos ocultos de sua providência, para o descobrir neste tempo e dar nova matéria de conquistar aos soldados daquele capitão, que soube trocar a milícia temporal pela do espírito, com tão seguros acertos e não menos gloriosas vitórias. Sucedeu, pois, que no ano sobredito de 1549, correndo entre as gentes, as notícias mais claras do descobrimento estranho deste novo mundo, que aparecera entre o abismo das águas
povoado de inumerável gentilidade, desamparado de todo o socorro e alheio do conhecimento da fé, despertou Deus, nosso Senhor, como autor que é da salvação dos homens, o coração alto e generoso do venerável padre Simão Rodrigues de Azevedo, que neste tempo assistia em Portugal, para que tratasse do bem destas almas. Comunicou a cousa à Alteza del Rei Dom João, o terceiro que então vivia, príncipe tão pio, inclinado a propagar a fé, que se lhe ouvira muitas vezes, que desejava mais a conversão das almas que a dilatação de seu império. E com esta disposição da parte do rei e obrigação de nosso instituto, foi fácil ajustar os intentos e concluir que se expedisse uma gloriosa missão a partes tão necessitadas. Era o padre mestre Simão, varão apostólico de altos espíritos e apostadas resoluções para empresas do serviço de Deus e do próximo, e merecia-nos este grande pai da Companhia Portuguesa, que nesta história do Brasil inseríssemos uma comprida narração de suas excelentes virtudes e raras partes, não só por cabeça primeira e primeiro provincial da Companhia em Portugal, mas também pelos grandes desejos que teve, e logo veremos, de vir empregar seus trabalhos nesta nossa empresa, que é razão que entre os homens valham também desejos por obras, pois valem em os olhos de Deus. E finalmente, porque ele e aquela sua província foi primeira origem, e como mãe primeira de todos nossos missionários, e conseguintemente dos frutos que com seus trabalhos colheram nesta tão vasta vinha do Senhor. Este tão devido reconhecimento ficará em eterna memória para os que hoje e para os que em tempos vindouros continuam e continuarem as empresas daqueles primeiros varões, que foram nossas guias. E quero eu, da minha parte, fique estampado nestes escritos, este como protesto meu e de minha província, e fico com isto satisfeito, visto como já primeiro que nós, e com pena mais alta, tem dado a estampa às obras heróicas deste varão, o autor da história das crônicas da Companhia do Reino de Portugal, na parte primeira, livro 1º, capítulo 5º. Agora somente tocaremos o que parecer necessário, a fim do intento que levamos. Entre todas as outras virtudes e raro zelo deste santo varão, só o fervor com que para si procurou a missão sobredita, posto que sem efeito era bastante a mostrar ao mundo quão bem aprendera daquela fonte do fervor de espírito Inácio Santo Patriarca nosso, de quem foi companheiro por muitos anos, e dos primeiros que mamaram o leite de sua doutrina, em Paris, Veneza e Roma, até que por juízo divino foi escolhido por companheiro do grande missionário do Oriente, o Santo Padre Francisco Xavier, e mandado para este intento a Portugal. As razões pelas quais foi forçado ficar-se em Lisboa e não prosseguir a missão da Índia, banhado em lágrimas por ver partir o companheiro somente a ditosa empresa que após si lhe levava o coração. Trata difusamente o livro 1º das crônicas de Portugal já citadas. E em suma, foram os clamores do rei e do povo, que tendo aos dois por apóstolos, enviados de Deus àquele reino, haviam que não estava em prudência privar-se do remédio de suas almas presente, pelo futuro das alheias, e vieram a mais não poder, depois de consultado o sumo pontífice e Santo Inácio, em que a contenda se partisse, fosse embora o padre Xavier para a Índia,
e ficasse o Padre Mestre Simão em Portugal. Pois agora ao nosso intento, estas mesmas razões foram a causa do maior empenho com que pretende a missão do Brasil, porque à vista da primeira repulsa, que tanto sentiu, lhe parecia ter mais direito nesta segunda ocasião. Mormente que tinha já em Portugal varões de espírito, que poderiam suprir sua ausência. Representava-se-lhe que só esta missão poderia fartar seus desejos, e só ela igualar aquela primeira do Oriente. Põe toda a força para com el rei, de quem pendia toda esta contenda, porque não acabava consigo aquele príncipe ver apartada do seu palácio a prudência e experiência deste varão, que era mestre juntamente do filho e conselheiro dos maiores negócios do pai. A eficácia da petição e prática com que o padre Simão pretendeu convencer ao rei, porque contém tudo o que referimos e deve ser a própria, porém, aqui ao pé da letra, assim como atrás o padre Baltazar Teles na primeira parte, livro 3º, capítulo 2º da sua Crônica de Portugal. E é a seguinte: até agora, Senhor, tendo recebido de vossa real mão muitas e muito grandes mercês para a companhia, que todos sabemos reconhecer, e nenhum acabar de servir, não tenho pedido nada para mim, à conta da grande vontade com que vos sirvo, e da que em vossa alteza vejo para me fazer mercês. Por onde agora, com toda a confiança vos quero pedir uma mercê, que segundo confio da graça divina, será para vos fazer maiores serviços, estando ausente ensinando os gentios, do que vos faço com minha presença, sendo mestre do príncipe meu senhor. Bem sabe vossa alteza, como de Roma vinha destinado para a Índia por companheiro do padre Francisco. O gosto de vossa alteza me fez ficar em Europa, cheio de 1000 saudades da Índia, grandes invejas do meu bom companheiro. Pelo que a vossa alteza, como a príncipe tão justo, pertence fazer-me justiça, restituindo-me agora a conversão da gentilidade, que então, por bons respeitos, me tirou. Já o colégio de Coimbra, que vossa alteza mandou fundar, a cuja obra até agora tenho assistido, está em altura, que sem mim pode ir avante. Bem sei que haverá muitos que me estranhem querer deixar a corte de vossa alteza pelas choupanas dos Brasis, deixar o melhor príncipe pelos piores gentios e o maior senhor pelos baixos servos. Mas talvez é lícito deixar a Deus por amor de Deus, largar o rei pelos vassalos, deixar o senhor pelos escravos. Há muitos melhores que eu nesta vossa corte, que com partes mais avantajadas possam acudir a vosso real serviço. Mas há muito poucos que se animem a deixar os cortesãos de Lisboa pelos aimorés do Brasil. Destes poucos, com vossa real licença, quero eu ser o primeiro no Brasil, pois não mereci ser o segundo na Índia. A vossa alteza pertence por muitos títulos conceder-me esta licença. Assim porque há muitos anos que correm por sua conta estes gentios, como também porque a peço em recompensa de serviços, se alguns tenho feito a vossa alteza, a cuja real benignidade pertence a acudir como bom senhor àqueles vassalos, como bom pastor àquelas almas, e como príncipe tão benigno a consolação deste humilde servo seu. Desta prática consta do grande fervor com que intentou a empresa o padre Simão, e por outras vias consta que foi tão grande a força de impedimentos que se opuseram, de dentro e fora da religião,
que suposto que o rei já se inclinava a conceder-lhe a ida por tempo de 3 anos, não foi possível efetuar-se esta, nem acabar consigo aquela província, privar-se de um pai tão amável. O que suposto, houve de ficar o padre Simão, e escolher para aquela empresa um varão tal, que pudesse corresponder ao grande mestre Francisco Xavier e ser um apóstolo da América, como ele o era da Ásia. E consultando o negócio com os padres mais graves, com o mesmo rei Dom João, e mais eficazmente com a majestade divina, caiu a sorte venturosa sobre o padre Manuel da Nóbrega, fundador. E como este é o varão, sujeito que há de ser de toda esta primeira parte de nossa história, com os feitos raros e obras heróicas que por si e seus companheiros obrou no estado do Brasil, é força que já desde agora, antes que parta, digamos o que é, para que daí vamos vendo o que será depois na empresa. E advirto aqui que nas coisas particulares deste nosso primeiro pai da província e seus companheiros, seguirei com principal cuidado uns apontamentos que em meu poder tenho, do venerável padre José de Anchieta, escritos de sua própria mão, e letra, volume pequeno no corpo, porque é só de 4 cadernos, mas na substância grande, porque contém notícias de coisas muito grandes. E por serem de tão autorizado varão, contemporâneo, amigo e companheiro seu, são dignos de todo o crédito e da verdade que nesta matéria se pode desejar, e eu sempre procurarei seguir em toda ela. Em o padre Manuel de Nóbrega, e atraçando a divina sabedoria de Deus, nosso Senhor, um apóstolo da imensa gentilidade de um novo mundo, que por espaço de séculos tão dilatados como temos dito, tivera encoberto e destituído por ocultos juízos de mestres evangélicos que lhe ensinassem o caminho da salvação. E segundo isto, não haverá que espantar se toda a vida e costumes deste, que assim foi eleito para fim tão alto, saírem tais, quais necessita a empresa tão grande, porque sempre nas traças divinas concordam entre si os princípios, meios e fins. Os princípios do padre Manuel da Nóbrega foram os seguintes. Nasceu no século de pais pobres e virtuosos, primeiro fundamento dos bons, e como filho de tais foi criado em santo temor e amor de Deus. Chegado à idade suficiente, foi levado a estudar à Universidade de Coimbra. Deu mostras de bom engenho e habilidade, e não de menor índole para a virtude. Aperfeiçoado já em humanidades, entrou em desejos de passar a continuar seus estudos fora da pátria. Partiu-se à Universidade de Salamanca, e nesta fez tão bom emprego na inteligência dos cânones, a que sempre foi inclinado, que foi havido conhecidamente por um dos mais avantajados naquela profissão. Feito este progresso, voltou a Portugal e à sua própria Universidade de Coimbra. Aqui consumou seus estudos e se graduou de bacharel formado em cânones, com grande aplauso e opinião de letras, especialmente por voto de seu mestre, o doutor Martim Aspilcueta Navarro, que o apregoava pelo melhor de seus discípulos. À volta desta opinião, cresciam as esperanças de valer o serviço del rei e de grandes despachos, assim por suas letras, como por seus virtuosos costumes e talentos naturais, sobretudo pelas muitas valias que tinha, porque seu pai era desembargador e um tio chanceler-mor, e ambos muito cabidos com a pessoa real, que deles fazia grande estimação e lhe cometia negócios de muita qualidade, por cujo respeito tinha já dado moradia à Nóbrega,
e concedendo-lhe outros favores para seus estudos. Porém, eram as traças divinas muito diferentes das humanas. A muito diverso fim atiravam umas e outras, porque pelo mesmo caminho de suas esperanças acharam um meio com que de todo lhe aborrecesse o mundo. E foi assim. Vagara uma colegiatura na universidade. Era costume levar-se esta por oposição. Opôs-se a ela o padre Nóbrega, já então sacerdote de missa. E suposto que, a juízo dos melhores, e de seu mestre, o doutor Navarro, fazia ele a seu opositor conhecida vantagem. Ficou contudo aquele vitorioso e Nóbrega rejeitado, que estes são os juízos dos homens. Conheceu o soldado destro a traça do Altíssimo e determinou despicar-se com o mundo, afrontá-lo e repudiá-lo, como o mundo o fizera com ele, entrando em uma religião em que por via de obediência lograsse mais seguros seus laços. Escolheu para isto a companhia de Jesus, que então andava novamente no mundo em os olhos dos homens, por seu instituto da salvação das almas. E nesta, entrou com efeito no colégio de Coimbra, no ano do Senhor de 1544, no tempo mais florido de sua idade, quando o rei tinha nele os olhos, e quando o mundo lhe ia prometendo esperanças grandes. Feito já Nóbrega religioso da companhia, não se pode facilmente explicar o zelo que começou a ferver em seu peito para coisas de Deus e do próximo. Em uma e outra coisa, foi vivo exemplar, quando noviço de noviços, quando colegial de colegiais. E conforme a isto era o conceito que dele tinha a religião, porque sendo ainda muito moderno, o escolheram os superiores para pai e protetor do próximo, pobres, viúvas, órfãos, presos, enfermos, desamparados, ofício dos de mais importância e confiança que tem a companhia, e fê-lo ele de maneira que ficou sendo verdadeiro molde a todos os que depois o serviram. E esta era a matéria em que mais frequentemente falava Coimbra, e seus contornos, ainda depois de ausente ele muitos anos, no zelo ardente do padre Gago, que assim lhe chamavam alguns, por ter alguma coisa de impedimento no falar. Os sucessos irão mostrando o que dizemos. Havia na comarca de Coimbra um homem valentíssimo, grande salteador de caminhos, e de quem temia toda a terra, especialmente os meirinhos que ele trazia ameaçados. Depois de vários roubos e assaltos, foi preso o valente e sentenciado à morte. Acudiu logo o padre Nóbrega a fazer seu ofício, e apalpando o estado do homem, achou que estava desesperado e obstinado em o ódio das justiças e dos que lhe traçaram a prisão. Não queria ouvir falar em confissão, ou sacramento, ou meio algum de salvação. Que faria o fervoroso zelador das almas? Buscou todos os meios, correu todas as traças em sucesso tão triste. Aplicou missas, orações, jejuns, praticou uma e muitas vezes ao obstinado, e nenhuma coisa abrandava aquele duro coração. Quando desesperado já do negócio, inspirado do zelo do espírito, deu na traça seguinte. Pediu atenção ao homem e com alta voz e os olhos no céu, lhe disse assim: Irmão meu, daqui vos digo que eu tomo sobre mim todos vossos pecados. Eu darei conta deles no tribunal divino e cessai já com vossa obstinação. A esta voz, como se descera do céu, aquietou logo o penitente, e pondo os olhos no padre, sem mais outra palavra, lhe disse: Padre meu, quero confessar-me. Fê-lo assim, assossegou, ouviu a sentença de sua morte
e suposto que a leitura desta ressuscitavam as lembranças de seus primeiros ódios, com só aquela consideração da promessa do padre, foram rebatidos. E chegou ele àquele último e terrível suplício, banhado em lágrimas, suspirando ao céu com mostras de conversão notável, de grande glória de Deus e de seu servo. E até aqui pôde chegar o fim da maior caridade, tomar sobre si os pecados alheios.